Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em particular, ao Dr. Pedro Pisco dos Santos, a quem agradeço a sua intervenção inicial. Quanto ao seu currículo, eu gostaria de deixar a nota que, de facto, ele espelha um conhecimento aprofundado da instituição, da ANAC, por fruto da sua relação profissional em várias funções, como teve a oportunidade, de resto, de já elucidar a Comissão na sua intervenção inicial. E isto coloca-nos num patamar diferente, a nossa intervenção, face a um potencial indigitado que, naturalmente, conhecesse melhor, em profundidade, a organização, este sector e, portanto, as questões que nós vamos colocar são um pouco mais focadas no sector em si e na atividade da ANAC. Uma primeira questão tem a ver com o facto das entidades reguladoras serem também um parceiro e terem um papel fundamental naquilo que é a competitividade do país e do sector onde atuam e, por isso, têm uma relevância muito grande que extravasa a missão estritamente fiscalizadora da dimensão da regulação do setor. Já em relação à sustentabilidade ambiental, de facto, o desafio com que também a aviação civil está confrontada e a obrigatoriedade de cumprir o desafio, o desidrato europeu do Pacto Ecológico do 50 to 55, portanto, até 2030 nós temos 55% de redução nas emissões de gases poluidores de gases de carbono e, portanto, perceber aí um pouco o que é a visão que tem o regulador do sector e qual é o equilíbrio entre a competitividade e a capacidade dos operadores e das empresas de aviação, em particular, acompanharem estas necessidades de adaptação a estes requisitos. Eu não o ouvi mencionar na sua intervenção algo que eu confesso estava na expectativa que o fizesse no quadro da transformação digital do sector, que tem a ver com introduzir a inteligência artificial naquilo que é a supervisão do risco e da performance dos vários operadores. De facto, se há algo que a ANAC transparece para a opinião pública, para o país, é a confiança pública que depositamos na sua capacidade de supervisão da segurança do sector aeronáutico. Como sabe, é para nós, quer do ponto de vista prático e da percepção do utilizador, talvez o elemento fundamental deste sector. E aí julgamos nós que é momento da própria ANAC liderar a tal inovação tecnológica e trazer a inteligência artificial como um auxílio absolutamente central naquilo que é a previsão, a prevenção e a análise crítica das recomendações em matéria de reforço de segurança e prevenção contra acidentes. Quero ainda focar outro aspecto que tem a ver com os constrangimentos das infraestruturas nacionais, porque, de facto, a ANAC é o pivô, se quisermos, deste acompanhamento, desta supervisão e deste controle. E aí começava por salientar que a própria ANAC tem diversos grupos de trabalho para cada aeroporto, para cada conjunto de aeroportos, para os Açores, para a Madeira, para o aeroporto de Lisboa, de Faro, do Porto, e naturalmente esses grupos de trabalho incorporam em cada uma destas áreas os stakeholders mais importantes, as companhias aéreas, a NAV, entre outros. E, portanto, sobre isso, eu queria lhe colocar uma questão que vai de encontro à sua experiência na ANAC. Nós tivemos a oportunidade, nesta comissão, em reuniões passadas, de constatar que o anterior governo, atribuiu à ANAC a missão do acompanhamento do cumprimento do contrato de concessão, relativamente, em particular, ao aeroporto de Lisboa. Isso desde logo, causa-nos um profundo desconforto, porque como é que a ANAC, na sua missão fiscalizadora do cumprimento, elemento distanciado, elemento independente, equidistante, pode fazer e cumprir esta missão estatutária se é ela própria quem tem a missão de relacionar-se, tout e numa base regular, com o concessionário, neste caso a ANA. Portanto, esta é uma questão que nos deixou aqui um desconforto e que, como vimos, acabou por ter a solução que nos parece adequada, que foi criar uma missão, uma equipe de missão específica para acompanhar este contrato e não chutar, e passo o termo, para a ANAC
uma responsabilidade que é muito importante e que fez com que, e agora a minha segunda questão, ainda no quadro dos constrangimentos das infraestruturas, o aeroporto de Lisboa chegasse a bater no fundo, como todos nos recordamos, no pós-pandemia, quando os crescimentos de tráfego atingiram 2 dígitos, nós vimos, de facto, uma caótica que não se compadece com a não observação dos requisitos do contrato de concessão. Finalizo com um tema que para nós também é muito relevante, tem a ver com a abertura noturna do aeroporto de Santa Maria, porque o aeroporto de Santa Maria é uma das plataformas essenciais no Atlântico Norte e no trânsito atlântico do ponto de vista da aviação civil, e há aqui uma questão fundamental e na qual só a ANAC tem intervenção, que tem a ver com o seguinte: a partir das 21h30 até às 6 da manhã, os voos que podem escalar Santa Maria são essencialmente jatos privados. E, por conseguinte, como a remuneração para o concessionário é com base, como bem sabe, no passageiro, por passageiro, esses voos acabam por trazer um retorno muito pouco atrativo e que não sustenta a atividade. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é se entende que a ANAC deve aqui ter uma intervenção muito importante e retirar, porventura, da regulação estes voos noturnos a partir das 21h30, permitindo que o aeroporto de Santa Maria capte estes jatos e capte este tráfego que é essencial para aquela ilha e para aquela infraestrutura. Muito obrigado.